Olá pessoal, este é o blog Tecraí e eu sou Efigênio Machado. O vídeo de hoje traz o presidente da República muito consciente da posição que o Brasil tem na América do Sul com seus vizinhos, Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia. Ele fala com todos o seu sentimento, o sentimento democrático que ele mostra, e ele, além de retratar a democracia de uma forma assim muito importante, uma peça que ele acha que na humanidade, sem ela, não tem, o mundo ficaria muito mais difícil, seria realmente muito difícil, e ele fala de democracia com muita tranquilidade. Mas antes eu gostaria de pedir a vocês que, por favor, se inscreva-se nesse canal, se inscreva e dá um like para que a gente possa continuar fazendo outros vídeos e que, dando um like, outras pessoas serão recomendadas a conhecer os vídeos que a gente está fazendo. Mas voltando ao presidente, ele hoje no Itamaraty, ele recebeu os diplomatas que estão entrando no corpo diplomático brasileiro, e ele fala exatamente da responsabilidade e da importância que tem o diplomata nas suas diversas funções no mundo, a sua capacidade, a sua maneira de representar e o carinho que ele diz exatamente quando trata-se da África do Sul, o continente da África do Sul. Ele fala assim com muita paixão. Ele acha que ele entende e coloca que a África do Sul temos assim um dever de reciprocidade muito grande, aonde nós e eles tem muito a ver. E a gente entende a linguagem comum, uma linguagem fácil, aonde a gente percebe que tanto a América do Sul, o Brasil, com a sua extensão territorial e a extremidade territorial que existe, e ele fala disso também, da responsabilidade que tem um presidente brasileiro, um governo brasileiro e os governos dos outros países vizinhos, e por que ele encara dessa maneira, por que ele age dessa maneira. E ele dá outros grandes exemplos, as visitas que ele fazia fora do Brasil, antes mesmo de ser o presidente da República, na sua época de sindicalista. A gente percebe que tudo aquilo que a gente gostaria de ver no conceito família, ele, em pouco tempo, ele consegue resumir uma série de importância, família e amigos, e a necessidade dessa importância ter um sentido tão grande, que é a grandeza do mandato, que ele sempre gosta de estar deixando a sua marca, e essa é mais uma marca do presidente da República brasileiro. Essa água é minha? Obrigado. Meu querido companheiro Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, por meio de quem cumprimento os demais diplomatas que completaram 50 anos de serviço público, General Marcos Antônio Amaro, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Dom Jean Batista de Quatro, núncio apostólico do Brasil, por meio de quem cumprimento os demais chefes de missão diplomática, embaixadora Maria Laura da Rocha, secretária-geral do Itamaraty, embaixadora Glivânia Maria de Oliveira, diretora do Instituto Rio Branco, e embaixadora Maria Elisa Teófilo de Luna, paranifa da turma Mônica de Menezes Campos, formandos e familiares, amigos e amigas. Eu, por conta do discurso do Essi Rafael, eu resolvi deixar o meu discurso lá e vim falar um pouco com vocês, não da história da fundação do Itamaraty ou da história
da nossa diplomacia, porque eu não fui tão longe como esse. Mas eu queria falar para jovens que estão adentrando essa carreira de diplomata, que nesses anos todos eu aprendi a ter uma relação de muito respeito com Itamaraty. Muitas vezes eu nem era presidente da República, nos anos 80, era apenas um dirigente sindical. E quase todas as vezes que eu viajava para o exterior, eu tinha um assessor, um grande companheiro de muitos de vocês, chamado Marco Aurélio Garcia, que toda vez que eu viajar, ele comunicava ao Itamaraty que a gente ia viajar. Não importa se o presidente fosse Figueiredo, fosse Geisel, fosse Sarney, fosse quem quer que seja, a gente comunicava ao Itamaraty que a gente ia viajar para o exterior. E muitas vezes, Mauro, muitas vezes mesmo, sempre tinha alguém do Itamaraty esperando a gente no aeroporto. E muitas vezes a gente era convidado até para almoçar ou para jantar na embaixada. Isso me fez aumentar o orgulho que eu já tinha do Itamaraty, porque muitas vezes nós somos acusados, e muita gente até merece essa acusação, de termos complexo de vira-lata, de não termos autoestima, de não defendermos as coisas que nós acreditamos, e muitas vezes dizem que a gente se subordina demais, às vezes à vontade de países mais importantes que nós. Eu não acho que seja assim. Eu acho que não é o Itamaraty que determina a política externa dele. O Itamaraty cumpre a estratégia determinada por um governo. E se o governo tiver estratégia de política internacional, eu posso dizer para vocês que o Itamaraty tem mulheres e homens altamente capacitados para exercer qualquer que seja a tarefa determinada pelo governo. E isso é motivo de orgulho para vocês que estão entrando nessa carreira. Não é uma carreira fácil. Dizem que a gente pensa de acordo com o chão que os nossos pés pisam. E aí a gente tem sempre cuidado de fazer, pelo menos na minha cabeça, de fazer com que os embaixadores possam conhecer desde o início a diversidade da função. É muito importante que a gente faça com que o Brasil tenha uma política muito altiva e ativa na América do Sul e no Caribe e na América Latina. É muito importante estrategicamente para um país como o Brasil ter uma aproximação muito forte com o continente africano. Se não por outra razão, é porque nós temos origem naquele continente. É porque nós devemos parte da nossa cultura àquele continente. Porque nós devemos parte do que nós somos àquele continente. E porque eles precisam que a gente retribua, não com dinheiro, porque também não temos, mas com transferência de tecnologia, sabe? Tudo aquilo que a gente pode ajudá-los. É este o papel de um país do tamanho do Brasil, que faz fronteira seca de quase 16.800 quilômetros na América do Sul e que tem como fronteira marítima todo o continente africano, que vai de Cabo Verde à cidade do Cabo, ou seja, e que a gente tem que tratar isso com muito carinho, com muito respeito e com muita diplomacia, sem o complexo da arrogância daquele que acha que alguém é inferior a nós. Eu vivi muitas histórias aqui no Itamaraty, muitas, e muitas alegrias e pouca tristeza. Eu tive a oportunidade de viver isso aqui, sabe, quando a gente resolveu não permitir que a ALCA se implantasse na nossa querida América do Sul e que a gente fortalecesse o Mercosul, que tinha sido criado pelo presidente Sarney e pelo presidente Afonso. Eu lembro da importância que foi a gente criar a Unasul. Nunca, em nenhum momento da história desse país, os países da América do Sul estiveram tão irmanados como nós tivemos durante um período de quase 16 anos.
E não era irmanado porque pensávamos politicamente a mesma coisa, porque pensávamos ideologicamente a mesma coisa, não. Éramos irmanados porque, em um determinado momento da nossa história, o povo elegeu um agrupamento de dirigentes que tinha noção de que era preciso que a gente construísse um grupo, um conjunto de países que resolvesse se fortalecer para negociar com aqueles que eram mais fortes do que nós. Para negociar com os Estados Unidos, para negociar com a China, para negociar com a União Europeia, para negociar com o Japão. Ou seja, era preciso que a gente se fortalecesse e que tivesse decisões comuns em determinadas ações de política externa. E nós conseguimos viver o melhor momento. Foi aqui no Itamaraty que nós decidimos fazer a primeira reunião da história entre países árabes e países da América do Sul, em que os Estados Unidos ficou assustado, achando que nós estávamos fazendo um movimento contra Israel. E a gente não queria fazer um movimento contra Israel. A gente queria fazer um movimento pró-Brasil, pró-América do Sul, para que a gente pudesse adentrar a esse mundo árabe e tentar estabelecer negociações e relações políticas mais maduras. Foi aqui também que nós tomamos a decisão de fazer a primeira reunião entre o continente africano e o continente sul-americano, para que a gente pudesse permitir, sabe, que os pobres do mundo se conhecessem e que pudesse estabelecer relações e que a gente pudesse descobrir que, mesmo sendo pobre, muita gente tem muito a oferecer para nós e nós temos muito a oferecer para eles. É por isso que nós fizemos a maior investida, sabe, de embaixadores que já teve na história da África. Foram 19 embaixadas novas criadas. Foram 34 países visitados. Levamos para Gana a Embrapa. Levamos para Moçambique a Universidade Aberta. Levamos uma fábrica de remédios retrovirais. Ou seja, na perspectiva de que o Brasil tinha que cumprir um papel muito forte para não permitir que a África continuasse sendo refém dos colonizadores ou refém de uma atuação muito forte da China, que estava procurando lugares para poder comprar os alimentos que tanto eles precisavam. E foi assim que o Brasil foi conquistando o respeito no mundo. E foi assim que o Brasil foi ficando importante. E foi assim que eu tenho muito orgulho de ter sido o único presidente do Brasil convidado para participar de todas as reuniões do G7, menos uma que foi em São Francisco, que foi o segundo ano já no governo Bush. E aí tem coisas interessantes para contar. A primeira vez que eu participei, em junho de 2003, eu tinha apenas 6 meses de governo, e eu fui convidado para participar do G7 em Evian. Cheguei em Evian, um metalúrgico recém-eleito presidente da República, olhei para dentro de uma sala cercada por vidros, blindado de tudo quanto é lado, estava lá a grande figura que eu só via na televisão. Estava lá o Bush, estava lá o Tony Blair, estava lá o primeiro-ministro da Itália, estava lá o convidado, o rei da Arábia Saudita, estava lá o Koizumi do Japão. E eu fiquei pensando, o que eu vou fazer dentro dessa reunião? E mais, não podia entrar intérprete. Eu nem entendia e nem falava. E eu falei, o que eu vou fazer? Aí eu fiquei lá fora, o Sérgio Ferreira está aqui até hoje. Eu falei, Sérgio, o que eu vou fazer lá dentro? Eu não consigo falar nem bom dia em inglês. Em espanhol ainda consigo falar, olá, que tal? Buenos dias. O que eu vou fazer lá dentro? Aí me baixou uma coisa, que eu acho que é uma coisa que tem que nortear vocês. É não esquecer o que vocês são. É não esquecer o que vocês querem. Porque a gente não compra nem honra, nem caráter em shopping. A gente traz de família. A gente traz de berço. Eu lembro que veio aquela gente toda importante que eu só via na televisão, porque é engraçado, a gente vê mais o presidente americano na televisão brasileira do que o brasileiro mesmo.
né? É uma capacidade de comunicação extraordinária. E eu fiquei pensando, bem, desses presidentes que estão aí, alguém já viveu desempregado? Alguém já trabalhou no chão de fábrica? Alguém já viveu num bairro que dava enchente? Alguém já acordou com rato, com barata, sabe, com 1,5 metro de água dentro de casa? Alguém já passou fome? Alguém já morou na periferia de algum país? E eu falava, acho que não. E eu me enchi de orgulho para falar, sabe o que eu vou falar? Eu vou falar o que eu sei falar. E eles vão me entender, porque o Sérgio ia interpretar cada palavra que eu falasse. E eu entrei. Nunca me senti tão à vontade na vida, porque eu tinha definido, antes de qualquer coisa, que eu não era inferior a eles, que eu não era menor, que eu representava não o Lula, não a quantidade de diploma, eu representava o Brasil, eu representava o povo brasileiro e que, portanto, eu tinha que ter orgulho. E isso fez com que a gente ganhasse a respeitabilidade que eu acredito que tenha sido o melhor momento da história desse país. Eu posso dizer aos jovens diplomatas e aos velhos também, aos velhos não, aos experientes, de que eu estou voltando agora, estou apenas há 10 meses no governo. Eu acho que nós estamos numa fase melhor do que a gente estava quando eu deixei a presidência. Se bem que nós estamos vivendo algumas confusões na América do Sul. Não é mais a mesma de 2002, de 2004, 2006. Nós vamos ter problemas políticos. E ao invés de reclamar dos problemas políticos, nós temos que ser inteligentes e tentar resolvê-los, tentar conversar, tentar fazer com que as pessoas aprendam a conviver democraticamente na diversidade. Eu não tenho que gostar do presidente, sabe, do Chile, da Argentina, da Venezuela. Ele não tem que ser meu amigo, ele tem que ser presidente do país dele, eu tenho que ser presidente do meu país. Nós temos que ter política de Estado brasileiro e do Estado dele. Nós temos que sentar na mesa, cada um defendendo os seus interesses, como não pode ter supremacia de um sobre o outro, a gente tem que chegar a um acordo. Essa é a arte da democracia, é a gente ter que chegar a um acordo. E aí é preciso ter capacidade de negociação, ter capacidade de convencimento, ter capacidade de ceder. É por isso que, historicamente, eu comparo a democracia a um casamento. Nada é parecido com a democracia do que um casamento. Porque no casamento, na hora que você casa, na hora que você tem uma companheira, ou a companheira tem um companheiro, e você tem filhos, todo dia a gente faz concessão. É a gente que faz concessão para a mulher, é a mulher que faz concessão para a gente que faz concessão para o filho, é os filhos que faz concessão para a gente, porque se não for assim, acaba o casamento. E se não for assim, acaba a grandiosidade de uma coisa chamada diplomacia brasileira, que quer ou não, é uma das mais respeitadas e mais elogiadas no mundo inteiro. Se tem uma coisa que nós temos que ter orgulho, é da diplomacia brasileira. Eu posso não gostar de um diplomata, mas se o Brasil tiver política correta, esse diplomata vai exercer a sua função como funcionário do Estado brasileiro e a gente vai ter orgulho do trabalho que ele prestou. Eu lembro, Mauro, você já estava no Itamaraty, eu lembro quando começou a briga com os Estados Unidos e Iraque. Eu lembro que o nosso representante na agência de armas químicas, me parece, ou armas atômicas, era o embaixador Bustani. Eu lembro que o embaixador Bustani disse publicamente várias vezes que não tinha armas químicas no Iraque. Disse isso, sabe, com todo o poder da voz que ele tinha. Mas como os americanos precisavam prestar contas ao seu povo, de que era preciso derrotar alguém ligado ao terrorismo, era preciso consagrar a mentira de que o Iraque tinha armas químicas.
E nesse caso é um caso fantástico, porque mentiu Saddam Hussein para o seu povo, passando a ideia que tinha, e mentiu os Estados Unidos dizendo que tinha. Aí eu lembro que foi sacado do cargo o nosso companheiro Bustani. E eu fui conversar com um amigo embaixador. Não vou dizer nem aonde e nem quando. E ele me dizia assim: presidente, está correto tirar o Bustani. O Brasil não tem que estar naquela agência, o Brasil não põe dinheiro lá. Eu achei uma atitude tão pequena, eu achei uma atitude tão subserviente, porque não se trata, sabe, do Brasil colocar dinheiro ou não, se trata de que é um Brasil que faz parte do conjunto de países que compõem a ONU, e que, portanto, o Brasil tem o direito de participar e tentar ocupar o cargo. Se não, fica uma coisa estranha. Quando eu tomei posse em 2003, em setembro, eu fui fazer o meu discurso, o Brasil estava devendo todas as instituições. Toda. Pensa o que é. Um presidente chegar para falar. Eu fiquei vendo a hora do Kofi Annan falar: ô baixinho, para de falar grosso, paga o que você deve, porra. Porque é vergonhoso. É vergonhoso você participar de uma série de coisas e você não pagar. Você perde a autoridade moral. E durante todo o meu período de governo, sabe quem foi diplomata no meu tempo? A gente fazia questão de pagar para que a gente tivesse autoridade de interferir em qualquer espaço que a gente tivesse. Agora me parece que estava atrasado outra vez. Tá? Nós vamos ter que colocar em dias, porque a gente tem que chegar nos lugares e andar de cabeça erguida, porque senão você chega, você vai sentar, o cara falou baixinho, você não pagou, fica de pé. E não é possível, assim a gente perde o respeito internamente entre nós. Então eu queria dizer para vocês que estão se formando que a gente vai tentar fazer com que o Brasil tenha uma política externa mais ativa e mais ativa. Obviamente que a gente tem debilidades, sabe, financeira, nem sempre a gente tem a quantidade de dinheiro que a gente gostaria de ter. Mas, por exemplo, eu tinha visitado, nos meus 2 primeiros mandatos, todos os países da América do Sul e do Caribe. Não ficou um que eu não visitasse. E alguns mais que uma vez. A gente, para manter uma boa relação com a Venezuela, a gente tinha 4 reuniões por ano com a Venezuela. Era 2 lá e 2 cá. Era quase que um bolero. Mas a gente fazia muita reunião com a Argentina, porque a Argentina é um país parceiro, o Brasil tem uma relação extraordinária com a Argentina. Foi o primeiro país que eu visitei para dar a demonstração em 2003 de que a gente ia ter uma forte política para a América do Sul. Porque quando eu não era ainda candidato, eu já percebia que durante muito tempo o Brasil olhava para os Estados Unidos e olhava para a União Europeia de costa virada para a América do Sul. Isso aqui não tinha importância, isso aqui era problema. Para que cuidar do Uruguai, para que cuidar do Paraguai, para que cuidar da Bolívia? Isso são todos problemas. Não, gente. Se a gente não cuida de quem está perto da gente, muito menos a gente cuida de quem está longe. A gente olhava para o continente europeu e não via a África. Se bem que foi no regime militar, que foi no governo Geisel, que a gente foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola. Então, é essa diplomacia que nós temos que levar em conta. É vocês saberem que vocês estão sendo respeitados por aquilo que vocês fazem. Pelo trabalho, e é preciso que o governo tenha política. Porque se alguém chegar para vocês e falar: não, mas olha, o embaixador não faz nada, o embaixador... Não acreditem. O que falta é orientação política. Se o governo tiver orientação política e o Itamaraty receber a orientação política correta, todos os diplomatas serão competentes e irão executar essa política. Portanto, é este presidente que vai, nesses próximos 4 anos, se relacionar com vocês. A gente vai votar a ter orgulho de ter orgulho. A gente vai votar a ter orgulho de ser respeitado.
a gente vai voltar a ser um país que não se sente menor do que ninguém e nem queremos ser maior. Queremos apenas compartilhar com os nossos irmãos aquilo que a gente pode fazer conjunto. Mesmo na questão do desenvolvimento, eu sempre imaginava, o Brasil não pode crescer sozinho. Um país que tem uma fronteira, que tem o Brasil precisa compartilhar muitas das suas políticas de desenvolvimento com os outros países. Se a gente produz um avião, que alguém produza a asa, que alguém produza a hélice. Se a gente produz um barco, que alguém produza uma parte do navio, para que a gente possa gerar oportunidades para todo mundo. Eu não quero que o Brasil seja uma nação rica, cercada de pobre por todos os lados. Eu não quero repetir o padrão América do Norte. Não é comum que a gente não tenha na América do Norte aquele monte de país do Caribe vizinho dos Estados Unidos. Nenhum país ficou rico ao longo de 500 anos. É porque não tem política de compartilhamento. Vocês veem todo dia na televisão se construindo um muro para evitar que latino-americano vá para os Estados Unidos. A melhor forma de evitar e mais barata é fazer com que tenha desenvolvimento nos países da América Latina, do Caribe. As pessoas viram nômades porque as pessoas querem viver, porque as pessoas querem comer. Essa é a origem da espécie humana. A gente vivia atrás de comida. As pessoas querem comer, as pessoas querem emprego. E se nos seus países não oferecem, as pessoas tentam buscar onde tem. É com essa ideia que eu gostaria de terminar meu discurso dizendo para vocês. Vocês já faziam parte da história desse país. Agora vocês escolheram uma função que vocês vão representar o Brasil. Não importa a grandiosidade da função. Até porque ninguém nasce grande e ninguém começa grande. Ninguém. Mas vocês podem crescer na carreira. E vocês podem não só ter orgulho da função de vocês, como nós, brasileiros, poderemos ter orgulho de vocês. Eu acho que no nosso governo, Mauro, o Itamaraty tem que receber orientação. Qualquer autoridade brasileira que chegar no exterior e precisar do Itamaraty, o Itamaraty tem que atendê-lo sem saber quem é, se ele gosta do governo, se não gosta, se ele gosta do Lula, se não gosta, até porque ninguém está obrigado a gostar de ninguém. Nós estamos obrigados a conviver de forma civilizada, democrática e respeitosa entre os seres humanos. É esse o mundo que nós poderemos construir. E é esse mundo que está agora começando na mão de vocês. Uma evolução, muitas meninas, ainda menos do que a gente precisa. Vários estados estão aqui, não está mais no Rio, São Paulo, já tem vários outros estados. E aos poucos a gente vai fazendo com que... A gente já fez com que as universidades ficassem a cara do Brasil. Outro dia eu fui na USP e era um ato público e na hora da fotografia a reitora falou assim para mim: ô presidente, dá uma olhada na foto, como mudou a cara da universidade. Antes era só uma cor, era só um tipo de gente, agora é uma coisa muito diversa. E o Itamaraty também, Mauro, tem que ser assim. O Itamaraty não tem que ter problema de gênero. O Itamaraty não tem que ter preconceito. O Itamaraty, e é por isso que nós vamos continuar investindo na educação, é porque o Itamaraty tem que ser a cara do Brasil. Portanto, parabéns a vocês. Que Deus possa dar a vocês a sabedoria, sabe, que o Brasil precisa desses novos representantes. E parabéns à família de vocês. Um abraço e boa sorte na carreira de vocês. E por que ele encara dessa maneira? Por que ele age dessa maneira? E ele dá outros grandes exemplos. As visitas que ele fazia fora do Brasil, antes mesmo de ser o presidente da República, na sua época de sindicalista, a gente percebe que tudo aquilo que a gente gostaria de ver no conceito família,
ele, em pouco tempo, ele consegue resumir uma série de importância, família e amigos, e a necessidade dessa importância ter um sentido tão grande, que é a grandeza do mandato, que ele sempre gosta de estar deixando a sua marca, e essa é mais uma marca do presidente da República brasileiro. Eu gostaria muito que você entendesse que isso não é nada pessoal, é uma forma de passar essa notícia. O vídeo de hoje ele traz exatamente alguma diferença aqui, porque é um vídeo que não traz exatamente, é difícil às vezes a televisão poder mostrar isso. A televisão às vezes não quer mostrar por uma série de razões. Você deve imaginar por que a televisão não quer mostrar. Mas esse vídeo é importante, que ele ajuda a você entender aquilo que você não tem chance de ver. E isso você consegue ver até andando de ônibus, andando no metrô, andando no seu dia a dia, naquele tempinho, você consegue ver os vídeos e o movimento e os interesses e o rumo que o presidente da República está passando. Agradeço muito e até depois, se Deus quiser. Chega mais perto.